Pessoal, boa noite. Então, depois que vocês olharam lá o PDF, vamos aqui fazer na prática. Então, primeira coisa, ó, eu criei aqui uma pasta, tá vendo? E dentro dessa pasta, eu tenho o arquivo HTML e o arquivo CSS, tá? Lembra que a gente precisa disso, tá bom? Para ficar bem organizado e para que quando você coloque para rodar o arquivo HTML, ele vai encontrar o CSS porque eles têm que estar na mesma pasta. Então, olha só, eu peguei aqui, ó, o exemplo, a gente não precisa escrever do zero, tá? Então, eu vou pegar aqui o exemplo de uma aluna, copiar, vou abrir o Notepad++, e eu vou fazer do zero, né? Então, aqui, arquivo, novo. Ah, já tinha um aqui, mas tudo bem. Então, ó, primeira coisa, eu vou dizer que a linguagem que eu vou trabalhar é HTML. Então, eu tô fazendo na prática o que eu pedi para vocês produzirem lá, tá? Então, aqui eu tenho HTML. Então, arquivo, salvar como. Então, eu vou localizar aquela minha pasta. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu ponho index 2 só para não confundir com o exercício que eu já tinha feito ali em cima. Ponto HTML, não pode esquecer, tá? Aí lembra, tem que fazer o CSS, né? Arquivo, novo, linguagem, ó, CSS. Aí vou salvar. Arquivo, salvar como. Então aqui vai ser o estilo, eu vou colocar estilo 2 também, tá? Ponto CSS. No caso lá eu pedi para você salvar só como estilo. Salvar. Bom, dentro do index, dentro de head, tem que entrar o link que vai unir esses dois arquivos, tá? Então, ó, head, deixa eu dar um tab aqui, tá? Então, só pra gente poder ver, né? Depois a gente tem aqui body, aí tudo isso aqui tá dentro de body. Lembra que a gente comentou disso? Fica mais fácil da gente enxergar qual tag tá dentro do que, né? Opa! Eu dei um end aqui, ele foi pro final da linha. Então, ó, bem organizadinho o código. Certo. Ctrl S, né? Então, por exemplo, aqui é o H1, né? Então, se eu chamar aqui H1, lembra, abre a chave. Aí, digamos que eu vou colocar aqui, ó, que a fonte, ó, legal, como eu já coloquei que eu quero o CSS, eu começo a escrever, ele mostra pra mim como que escreve as regras. Facilita pra gente não escrever errado, né, ó. Font size, aí você tem que colocar 2 pontos, aí digamos que eu vou colocar aqui 30 px, ponto e vírgula. Aí eu vou continuar, vou fazer mais alguma coisa aqui. Dei um enter, dei um tab, vou colocar uma cor de fundo, ó. Background color. Mesma coisa, ó. 2 pontos, aí o que vai, então vai, sei lá, vermelho. Ponto e vírgula, né? Aí não quero pôr mais nada, então fecho a regra. Então assim você escreve uma regra de CSS. Ok, arquivo, salvar ou um Ctrl S aqui, tá? Só que se você fizer só isso não vai mudar nada, beleza? Ó, vamos abrir nossa pasta lá. Vamos pegar aqui, ó, index 2, botão direito, vou mandar visualizar no navegador. Porque eu preciso ainda colocar aquela regra, ó, tá vendo? Cadê? Cadê a cor de fundo aqui, né? Cadê o tamanho do texto aqui? O que acontece, eu tenho que dizer para esse HTML que esse CSS está preso dentro dele.
Aí sim, ó, eu vou vir aqui dentro do head, ó. Então, ó, depois de title eu dou um enter. Aí vamos fazer aquela regra que tá lá no PowerPoint que a gente acabou de conversar. Então, link rel, aí tá, igual, abre aspas, style, sheet, espaço, href, igual, aspas, aí o nome do arquivo, tem que ser certinho o nome do arquivo. Estilo 2.css. E termina de fechar a tag. Essa tag não tem fechamento, na verdade, né? Só termina de colocar o sinalzinho aqui dela, tá? Então, o rel é para dizer que tipo de arquivo é esse link. É um arquivo de CSS, style sheet. Quando eu for colocar um código de Java dentro desse arquivo HTML, aqui eu vou dizer que é um arquivo de Java, por exemplo. href é para apontar caminho, né? Então, o nome do arquivo que ele vai grudar aqui é esse aqui, estilo 2.css. Tem que estar igualzinho o nome daqui. Agora sim, ó, Ctrl S, né? Aqui já tá salvo. Nem precisa abrir de novo. Vamos lá, aqui, ó. A gente dá um F5 ou aqui esse botãozinho do navegador. Aí, certo? Então agora o nosso CSS já tá, a gente tá com o arquivo da forma correta, que é o HTML separado do CSS, e fizemos o link aqui para o CSS funcionar dentro do HTML. Beleza? Então, por exemplo, vou vir aqui e vou dizer também que lá tá tipo uma fonte Times, né? Ó, dá uma olhada, ó. Nossa, eu tenho muita coisa aberta no navegador. Ó, tá vendo? Parece aqui um Times. Então, digamos que a gente vem aqui e coloca, ó, fonte Family. Lembra, 2 pontos, espaço. Vamos colocar Verdana, ponto e vírgula. Vou aproveitar também, ó. Vamos abrir uma nova regra aqui. Vamos falar que o body vai ter um background color, 2 pontos. Se pôr ponto e vírgula, se eu colocar errado, ele já não funciona. Gray. Não, como é que é o cinza, gente? Não, acho que é gray mesmo. Tô na dúvida agora. Vamos ver que bicho que vai dar, depois a gente arruma. Ó. Então, Ctrl S, tem que salvar. Aí vamos lá no navegador, vamos dar um F5 aqui. Ah, tá. Só que tem uma outra, para fazer um cinza clarinho, não é... A gente pode abrir o site da Color Adobe e copiar o hexadecimal. Acho que vocês já usaram o Color Adobe para pesquisar tom de cor, para usar mesmo no Photoshop, né? Color Adobe. Aqui, Color Adobe. Nosso vídeo tá ficando grande já, quase 9 minutos. Aqui você escolhe se você quer uma combinação análoga, monocromática, tríade, complementar. Aqui você consegue também, ó. Tá vendo? Puxar. Ah, gostei dessa corzinha clarinha aqui. Essa aqui, ó. Aí... Aqui, abaixa um pouquinho. Então, a gente pode copiar esse hexadecimal aqui, ó. Ctrl C. Pode digitar o RGB também. Aí vamos vir aqui, Ctrl V, Command S. Voltamos aqui no nosso site e vamos dar aqui um F5. Tá vendo?
ok? Vou parar por aqui.